Pascoal Detoni, Paulo Bilinski, todos os mais de 60 deputados que assinaram o pedido de impeachment, denúncia de impeachment, nessa semana e semana passada, contra o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por participar, fundar o Foro de São Paulo. Aconteceu aqui no Brasil o encontro do Foro de São Paulo. E para quem ainda não sabe, mas deveria saber, né, porque durante décadas toda a imprensa foi omissa com relação à existência do Foro de São Paulo. Em 1990, Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Partido dos Trabalhadores, fundou, junto com Fidel Castro, o Foro de São Paulo, que nada mais é do que uma união de partidos de esquerda, entidades, organizações paramilitares, narcotraficantes, narcoguerrilheiros, como Farc, MIR chileno, que declararam verbalmente que, graças à fundação do Foro de São Paulo, que renasceu em todo o continente da América Latina, a esperança de um continente que se transformasse em um continente comunista. Então, ao longo desses 33 anos de existência do Foro de São Paulo, foram violados vários diplomas constitucionais só por existir o Foro de São Paulo, porque o nosso artigo 17 da Constituição Federal, ele diz claramente que todo partido tem o caráter nacional e não pode se submeter a entidade ou governo estrangeiro, bem como não pode existir uma subordinação à organização paramilitar e nem pode ter o recebimento de dinheiro de entidade estrangeira. Caso isso ocorra, segundo a lei dos partidos políticos, o seu artigo 28, diz claramente que o partido político deve ser cassado pelo TSE. Essa ação, inclusive, nós protocolamos lá em 2016 e não teve repercussão, e agora nós reiteramos. Por quê? Porque crime continuado e crime contra a soberania nacional não prescreve no Brasil. Então, quando nós, deputados, nos unimos para protocolar esse pedido de impeachment do presidente Lula, porque se trata de um crime contra a soberania nacional, contra a família, contra os costumes, contra a existência do Estado Democrático de Direito, porque o que eles querem é a cooperação recíproca para tornar o nosso continente acabar com as soberanias nacionais e fazer um grande conselhão para interferir nas políticas dos países. Inclusive, Zé Dirceu declarou isso verbalmente, que quando eles começaram o Foro de São Paulo, eles nunca imaginavam que menos de 2 décadas depois, mais de 16 países conseguissem chegar ao poder, como de fato aconteceu na América Latina. E muito embora não se dê muita atenção à existência do Foro de São Paulo e à prática desses encontros, a gente sabe que isso interfere diretamente na política interna dos países. Tanto que Lula declarou no 15º aniversário da existência do Foro de São Paulo, que graças ao Foro de São Paulo foi possível reunir os presidentes e os líderes desses partidos, sem que parecesse interferência política, porque ele sabia que isso era crime contra a nossa soberania e ele perpetrou esses crimes durante décadas. Então nós não podemos nos omitir, não podemos nos calar e devemos sim ter o processamento, o recebimento pela Câmara dos Deputados e dar início a esse processo de impeachment, porque isso é um crime contra a existência da nossa soberania, da nossa nação. E fora que, graças ao Foro de São Paulo também, nós tivemos o financiamento de ditaduras comunistas em toda a América Latina. Começando pelos Mais Médicos, que era uma forma de passar dinheiro para manter a ditadura cubana. Tivemos relatos de inúmeros médicos, depois quando acabou o programa, no governo Bolsonaro, de que 85% do salário dos Mais Médicos iam para Cuba, não ficavam com os médicos. Ou seja, era uma forma camuflada de passar dinheiro para um país amigo. Também, todos os empréstimos estrangeiros que o Brasil fez por meio do BNDES, ou seja, dinheiro do povo brasileiro, a fundo perdido, financiados aí, avalizados com charutos cubanos, ou obras na Bolívia, na Venezuela, que nunca foram pagas. Aliás, o Fundo Garantidor é do Brasil. Isso ia rir da cara do povo brasileiro. Então tem que acabar esse patrimonialismo. O Lula chega agora, em vez de o ditador venezuelano vir aqui dizer como vai pagar os 6 bilhões de reais que deve para o Brasil, ele vem dizer aqui e como fazer uma cooperação ainda maior com o nosso país. Então o que o Lula faz é um deboche com a cara do povo brasileiro e merece essa intervenção indevida dos países estrangeiros aqui, merece a justa repreensão. Por isso que nós protocolamos pedido de impeachment
pela violação ao artigo 17 da Constituição, fora outros artigos cumulados que estão na petição, e outros argumentos aqui que estão também complementados na petição do Paulo Bilinski, ao qual eu passo a palavra aqui, representando também todos os deputados. Muito obrigada. Boa tarde, senhoras e senhores. Meu nome é Paulo Bilinski, sou deputado federal pelo PL de São Paulo. Estou muito feliz de poder conversar com vocês hoje sobre esse pedido de impeachment que foi apresentado em desfavor do presidente Lula. O país está presenciando, nos últimos dias, uma escalada do discurso antidemocrático do presidente Lula. Ele ataca abertamente o patriotismo, a família e o cidadão conservador. Lula chegou a questionar a democracia, relativizando-a e sendo advertido até por ministro do Supremo Tribunal Federal. Suas falas não são apenas falas, são crimes de responsabilidade previstos na Constituição Federal. Agora eu vou comentar com os senhores um pouquinho dessa petição. Eu acredito que esse tipo de documento tem que ser compartilhado com a população. Os nossos eleitores, os brasileiros, têm direito de ler o que está escrito aqui. Porque um pedido de impeachment, ele vem fundamentado com fatos da realidade e fatos jurídicos, mas ele é de fácil compreensão. Não é uma peça complexa. Então eu vou trazer aqui para vocês os 4 principais pontos do pedido de impeachment como presidente Lula, e ao final todos vão concordar que realmente foram praticados crimes de responsabilidade e que esse pedido deve ser processado junto à Câmara dos Deputados. A primeira fala foi de que Lula tem orgulho de ser chamado de comunista. Senhoras e senhores, comunismo é uma ideologia genocida. Matou mais de 100 milhões de pessoas e mata todos os dias. Como é que não existe um movimento sério da mídia em questionar esse tipo de afirmação? Vocês já imaginaram se fosse um outro presidente dizendo que é nazista? Nazismo e comunismo são igualmente genocidas. A diferença é que vocês passam pano para o comunismo. Toda a mídia lê a participação do Lula no Foro de São Paulo, toda a mídia vê ele afirmando que tem orgulho de ser comunista e não tem ninguém aqui criticando. Comunismo é uma ideologia genocida. Quem aqui leu alguma reportagem dizendo que o Lula é genocida? Levanta a mão, por gentileza. 0. Perfeito. Qual é o crime que foi praticado pelo presidente Lula ao afirmar que é comunista e tem orgulho de ser chamado de comunista? Ele atentou contra o artigo 1º da Constituição Federal. Olha só, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. Democrático, não comunista. Vocês entenderam? Vocês entenderam a gravidade disso? Democrático. Artigo 1º da Constituição Federal. Quais são os fundamentos do Estado democrático de direito? O Brasil, a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, o pluralismo político. Existe pluralismo político no regime comunista? Vocês estão de sacanagem? Não existe. Essa é a primeira fala. O Lula, durante o discurso do Foro de São Paulo, que é um discurso bem rico, né? Rico em crimes. Ele diz o seguinte: deve ser combatido o patriotismo. Deve ser combatido o patriotismo. Veja, são crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentarem contra a Constituição Federal, especialmente o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. Nós não temos direito à liberdade de expressão,
Nós não temos direito à escolha da forma como nós vamos nos manifestar. Então, se eu manifesto amor pela minha pátria, se eu manifesto um desejo de que o Brasil seja um país próspero, um país que visa o bem da população, se eu desejo que os brasileiros sejam mais felizes, e isso é o patriotismo, eu devo ser combatido. Essa é a fala do presidente Lula. A última fala, e é uma das mais graves, mais grave do que se declarar comunista, mais grave do que declarar o combate ao patriotismo, é o combate à família. Senhoras e senhores, a família é o núcleo da nossa sociedade. Todos estão aqui graças à família, inclusive os senhores. Ninguém aqui pode dizer que a família deve ser combatida. É lá onde são percebidos os valores fundamentais que vão colocar a nossa nação no eixo correto. Destruir a família é destruir o Brasil. E esse é o objetivo do presidente Lula. Então, senhoras e senhores, eu fiz esse detalhamento da petição justamente para que vocês compreendam que não são somente palavras, são crimes de responsabilidade.